E aí galera, beleza? Continuando aqui nossa série de nosso web scrap, né? Nós fizemos aqui, nós já tínhamos criado, certo? Como funções separadas e nós pegamos aqui agora e criamos isso numa classe, né? E nessa classe nós observamos que aí, por exemplo, aqui eu criei aqui uma outra classe, que é o scraped country, que ele vai fazer a raspagem também da nossa estrutura HTML, mas de uma página diferente. Então, como essa estrutura HTML do country aqui é diferente do export, a gente pode observar aqui, certo, nas duas páginas. Então, aqui em countries ela é um pouquinho diferente dos exports, né? Então, a gente precisou fazer assim, a diferença entre essas duas aqui está nesse list content, né, que a gente verifica aqui, ó, que, por exemplo, essa estrutura HTML é um pouco diferente. Isso aqui eu poderia ter feito da mesma forma, utilizando esse getText, né, nesses dois. Mas a gente percebe aqui, ó, que esse cara aqui não daria pra gente fazer. Esse para trazer aqui, ó, essas Olimpíadas, presentes nas Olimpíadas modernas, que é esse cara aqui, ó. Ele veio um pouquinho diferente, né, então a gente precisou criar, né, uma outra classe. Então, mas a gente percebe que, poxa, a gente criou uma classe que vai ter somente um método diferente. Então, a única diferença entre essas duas classes é esse método aqui, o listCounted. Então, como é que a gente consegue utilizar, sabe, respeitando o mantra, né, da programação, que é o DRY, Don't Repeat Yourself, nesse caso? Ou seja, como é que a gente consegue escrever o código sem precisar se repetir, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai usar os dois conceitos principais da orientação objeto, que é herança. A gente vai herdar toda essa estrutura aqui nas outras, né, vai herdar toda essa estrutura aqui numa página, a partir de um módulo principal, né, de uma classe principal, uma classe base, né, e trazer somente a diferença. E aí, quando essa diferença que a gente vai trazer, a gente vai sobrescrever esse list content. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o polimorfismo. Então, a gente vai herdar, né, utilizando herança, herdar tudo isso aqui e utilizar o polimorfismo para sobrescrever esse list content. Vamos lá, que a aplicação disso é mais fácil do que o entendimento disso na prática. Vamos lá. Base scrapped. Base scrapped. Base scrap aqui. Base scrap. Scrap.py. Boa, então a primeira coisa que a gente faz aqui, que os dois carinhas aqui eles têm em comum, certo? Que a gente pegar aqui e observar. Os dois aqui necessitam desse beautiful sup. Então a gente vai herdar esse cara aqui. Porque esse get request aqui a gente vai estar utilizando ele aqui. Somente aqui a partir do nosso... A gente não utiliza ele, basicamente, né, na definição da nossa classe. A gente está utilizando ele só quando a gente chama, né, para obter esse objeto. Então a gente vai ter que ser a primeira coincidência entre os dois, que é a importação desse beautiful sup. Então beleza, vamos lá que a gente vai criar aqui a nossa classe base. Vou fazer mais um aqui, né? São dois. A gente vai fazer aqui o nosso base scrap. Mais um espaço aqui. E aqui nesse init a gente verifica, olha só que legal. Como esses dois aqui eles são iguais e a única diferença aqui está nesse self.tr, que a gente utiliza somente, né, nesse cara aqui. Então a gente vai herdar tudo isso aqui. A gente vai herdar isso aqui, ó. Boa, e agora esse método, que ele é exatamente igual nos dois, né? O nosso parse HTML. Ele é igual aqui, ó. Então se a gente pegar aqui, ele tem uma coincidência gigantesca, né? Então, ó, a linha 14 e a linha 15 basicamente elas são iguais, né? Basicamente não, elas são iguais. E a única diferença está nesse list content. Então aqui nós estamos criando aqui a nossa classe base, né? É uma classe base, não é uma classe abstrata, certo? Porque a classe abstrata ela seria somente a interface, né? Ela não poderia ser chamada, né? Sem necessariamente ser importada, né? Então esse é um conceito de abstração, ela é um pouco diferente, né? Aqui a gente está criando aqui a nossa classe base, a gente poderia chamar ela e sem nenhum problema. Mas aqui, como a diferença vai estar aqui, né, vai receber um list, vai retornar, né, uma lista de dicionários. Então, só que esse cara aqui, opa, rapaz, aí, pronto, agora sim. Então, esse cara aqui, ele vai dar o quê? Ele vai dar um raise, nosso implemented error.
Ou seja, o método ainda não foi implementado. Então, é o que a gente vai escrever aqui, ó. Método não implementado. Então eu vou deixar aqui, se vocês quiserem pegar, vocês fazem o clone e dá uma olhada aqui, o que ele retornaria para vocês caso vocês chamassem esse list content, né? Mas vocês verificam que você consegue executar e até o parse HTML ele funciona, certo? Então o que a gente vai precisar fazer agora para a gente conseguir de fato utilizar aquele conceito, né, o mantra da programação que é o DRY, né? Don't repeat yourself. A gente vai precisar importar esse cara aqui nesses dois módulos, nessas duas classes que a gente tem. Então vamos lá. A gente vem aqui, from base scrap import base scrap. Então aqui a gente pode, por exemplo, então vamos tirar fora, né? A gente vai tirar fora esses caras aqui. Tirar fora esse aqui também, essa primeira linha. Tira fora, beleza. Scrapped Export, show de bola. E aqui o nosso Scrapped Country. Então a gente vai tirar fora esse aqui. Opa, esqueci. Aqui eu preciso importar ele aqui de base scrap. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Importar de base importar aqui de base scrap. E aqui a gente vai tirar fora as coincidências, né? Porque elas já vêm aqui de nosso base scrap. Então aqui olha que legal, então a gente reduziu bastante, certo? Nossas classes aqui principais, nossas classes filhas, né? Por assim dizer, já que elas estão herdando do base scrap, elas são bem menores. Então a gente só tem um método, né, esse list content, que a gente vai estar utilizando o conceito de polimorfismo, que a gente vai estar sobrescrevendo esse método, uma vez que ele já existe, apesar de não estar implementado aqui no nosso base scrap. Então vamos testar, né? Vamos testar esse cara. Vamos subir aqui um pouquinho e vamos salvar, né, que eu sempre esqueço. Beleza? Vamos lá aqui agora, então vamos lá em cd scrappers python scrapped country. Oba! Scrapped country, né? Ele parou aqui na nossa... Perdão, vamos aqui descer só um pouquinho. Ele parou aqui, né? Que a gente vai estar utilizando aqui o nosso IPDB para debugar. Então, beleza, vamos lá, vamos... Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esses IPDBs aqui. Vamos printar eles, né? Print country list country. Printar aqui e aqui mesma coisa. Vamos tirar esses caras daqui, né? Ah, que legal, aqui ele já tá. Boa. Então vamos lá, vamos chamar primeiro aqui nosso scrapped country. Scrapped country. Olha que legal, ele demorou um pouquinho porque isso aqui depende lá que tá fazendo request, né, no nosso HTML, nossa página. E olha lá que bacana. Olha o que ele trouxe pra gente aqui, ó. Cada coisinha do nosso país, né? Então aqui, ó, que legal, a gente pode conferir, né? A sigla FG do país Afeganistão. É isso mesmo? É Afeganistão. Olha lá. Olha lá que bacana, ele trouxe pra gente. Então aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa. Nossa, scrapped objeto my table. Scrapped export. Ué? Qual que foi essa que a gente trouxe pra cá e a gente não percebeu isso? Scrapped export my table, ele não tem. Calma aí, olha lá, olha o erro que a gente cometeu aqui. My table. Ah, tá, na base aqui o que é?
Não é myTable, né? É table, self.table. Olha lá, olha o erro que a gente cometeu aqui. Table. A gente utiliza esse cara aqui, a gente chama aqui em mais um lugar? Não. Então aqui ele vai funcionar. Show de bola. Olha lá que bacana que ele trouxe pra gente. O que é esse list content none aqui? Scope export object. Ai, que gozado. Tá certo, tá certo. Tá certo, é porque aqui, ó, que a gente deveria ter feito o que a gente fez aqui, né? Nesse cara aqui, ó. Então, lá, a gente verifica aqui o que ele tem que fazer, né? A gente tem que retornar return self.mylist. E que agora esse print aqui não precisa, então vamos tirar ele fora. Mas a gente já verificou que ele vai funcionar, certo? Então vamos só... Show de bola! Olha que bacana! Então a gente conseguiu, certo? Trazer um objeto, uma lista de dicionários, né? Em cada uma dessas duas situações. Mas o principal é que, olha só agora como ela ficou magrinha, a nossa classe, né? A gente transformou ela aqui numa classe muito mais fina, porque a gente pegou e abstraiu tudo que a gente tinha de lógica, né, entre aspas, tudo que precisava, que era comum na interseção entre as duas, a gente colocou tudo aqui no nosso base scrap, e a gente fez aqui, a gente herdou tudo isso, né? A gente fez a herança tanto da questão do nosso método init, quanto do nosso parse HTML, né? E a gente somente fez aqui, a gente subscreveu, né, o list content, ou seja, a gente usou o conceito de herança aqui no init e no parse HTML e o conceito de polimorfismo aqui no nosso list content. Então é isso, eu acho que vale muito a pena dar uma estudada nisso, né, nessa questão aqui do conceito de herança e de polimorfismo. Obviamente ele é muito mais amplo do que isso que eu mostrei, mas quando a gente está trabalhando aqui, basicamente a gente utiliza e faz muita repetição disso, né? Então se você pegar e for observar classes maiores, elas utilizam muito disso. Então é isso, galera. Até a próxima.